E aí, pessoal, aqui é o Dev Precavido e sejam bem-vindos ao sexto devlog do Projeto Diamante, que saiu finalmente depois de 3 semanas. Não é à toa que demorou tanto para sair, porque esse devlog é para falar sobre o menu principal do jogo, mostrar como ele ficou, e foi a primeira vez que eu trabalhei num menu principal com o capricho que eu trabalhei dessa vez. Vou colocar aí na tela alguns dos menus principais que eu fiz em projetos passados. Vocês podem ver que nenhum deles é muito elaborado. E dessa vez eu quis fazer uma coisa mais trabalhadinha, com mais afinco, assim. Então, primeiro nesse vídeo eu vou mostrar como ficou o menu principal, fazer uns comentários sobre o que eu coloquei, o que eu ainda pretendo colocar e quais foram umas das coisinhas que eu inventei, que eu achei que ficaram bem legais para a temática do jogo. E depois vou falar dos mecanismos que eu usei, né, na parte da programação para fazer esse menu principal, que não vai dar para falar de todo o código, né, que senão vai ficar muito maçante, mas eu usei umas táticas aí para montar esse menu que eu acho que valem a pena ser comentadas. Então vamos lá ver como ficou o menu principal do projeto Diamante. Dessa vez vou ficar com a janelinha aqui do lado, porque vou falar bastante, vou ficar com a tela bastante parada, mas a gente tem aqui então a tela inicial do menu principal do projeto Diamante. Então a gente tem o Diamante em cima de um prédio, olhando a cidade. Temos ali o título do jogo no canto superior direito e as opções que a gente pode escolher ali na direita da tela. Então já aqui já tem algumas coisinhas que dá para se comentar. Eu tentei fazer um layout de menu um pouco mais dinâmico, né? Um pouco mais interessante de se olhar do que de novo, os que eu mostrei que eu já fiz no passado, com o posicionamento dos elementos e tal. Outra coisa, a gente tem ali o título do jogo, tá como Diamante, mas eu ainda vou colocar um logo assim com o nome do jogo mesmo, né? O jogo ainda não tem nome, esse Diamante que tá aí é um placeholder de onde vai estar o título do jogo. E por fim, eu recebi um comentário no último vídeo que eu gostei muito, falando sobre eu colocar um gradiente no céu da cidade, no fundo, que eu gostei muito, eu pretendo fazer isso e vai estar no menu também, só que ainda não está, mas eu pretendo colocar no futuro. Então aqui a gente consegue navegar o menu com as setas e selecionar com a tecla Z. Então, nós temos aqui. E nós temos a opção de jogar, galeria, créditos e de sair do jogo, que ainda não funciona, por acaso. Quando você seleciona uma das opções, ela fica azul e se move para frente, né, para dar uma destacada. Então, vou mostrar aqui a opção de jogar. A gente aperta aqui, então as opções iniciais saem e entram com essa transiçãozinha, uma por uma, os níveis do jogo. Então aqui a gente tem o nível 1, ainda não acontece nada se eu apertar nele, porque, bom, ainda não implementei isso. Mas a gente tem aqui os outros níveis que estão bloqueados ainda. Conforme você for completando os níveis, você vai desbloqueando eles progressivamente. Então aqui a gente apertaria no nível 1 e iria para o nível 1, e aqui a gente tem a opção de voltar. Como eu falei, está tudo em inglês, né, em outro vídeo, porque é a linguagem que eu pretendo publicar o jogo. E, bom, você apertando voltar, ele volta aqui para as opções iniciais. A gente tem também aqui a opção dos créditos, que a câmera sobe aqui e aparecem os créditos do jogo. Então ali, Game by André Precavido Conde, tudo mais, o nome do meu amigo que inventou o personagem. Ali eu ainda vou adicionar as músicas, os sound effects que eu usar no jogo, quando eu tiver colocado, e uma pequena dedicatória que eu coloquei. Quando a gente aperta Z, a câmera baixa e volta. Eu gostei muito desse efeito que eu faço quando a gente vai para essa outra opção aqui da galeria também, eu faço igual, que é a câmera ela se move e a UI ela abaixa junto com o resto do cenário. E quando volta também, vocês veem que todo o texto aí está subindo. A UI não é um world canvas, ela é separada do Diamante, das construções aí, então eu estou mexendo ao mesmo tempo a UI e a câmera para dar essa sensação. E agora vamos falar da galeria. Então vou explicar o que é a galeria. Como eu falei no primeiro vídeo desses devlogs,
Esse jogo inteiro é baseado no Dimamante, que é um personagem que eu desenho desde a época da escola que o meu amigo inventou. E eu fiquei refletindo bastante sobre essa ideia e eu quis realmente homenagear não só o Dimamante em si, mas também toda essa ideia de personagens feitos que a gente inventa na época da escola, sabe? Eu acho um tema legal para um jogo e mesmo é o que eu coloquei na dedicatória dos créditos, né? Que é um jogo dedicado aos personagens que desenhamos em nossos cadernos escolares. Então, eu decidi fazer uma galeria para o jogo, que nada mais é que uma exposição dos desenhos antigos que eu encontrei, que eu fazia na época da escola desse personagem de Mamante, e colocar eles em exposição para quem quiser ir ver eles, né? Ver a história desse personagem que existe há muito tempo e alguns comentários sobre cada um desses desenhos. Então, essa galeria foi uma coisa assim, foi o que mais fez com que esse menu principal demorasse para sair, mas eu acho também que é uma coisa que deixa o jogo bastante único, né? E contribui para essa ideia de homenagear esses personagens. Então vou mostrar aí como ficou essa galeria. Então, apertando aqui na galeria, a câmera vem para a esquerda e nós temos a galeria de desenhos do Dimamante. Então vocês veem que a gente tem várias opções aqui que já dão um preview dos desenhos. E esse primeiro quadrado é um quadrado de informações, em que eu explico quem é o Dimamante, o que é essa galeria e a quem que eu dedico esse jogo, né? E, bom, apertando Z você consegue voltar para a galeria e ver os desenhos. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse daqui é o desenho mais antigo do Dimamante que eu encontrei, de quando eu tinha 11 anos, sabe? 2014. E então, para cada desenho você tem ali o desenho. Os desenhos, aliás, ainda, tipo, bom, são esses os desenhos, mas eu ainda vou escanear eles de novo, né? O scan que tá aí deles é provisório porque tá com a qualidade bem ruim. Eu fiz com o celular. Mas cada desenho tem a imagem, tem um título que eu dei pro desenho e um comentário falando um pouquinho sobre ele. Apertando aqui as setas, você consegue passar direto pro desenho adjacente. E estão aqui, então, os desenhos e os comentários da história do Dimamante, né? Eu achei que ficou bem legal, eu gostei. Demorou bastante tempo para implementar. Vou colocar aí como estava a galeria antes, que estava ficando de um jeito que eu não estava gostando. Eu percebi que eu poderia posicionar ela no contexto do menu melhor, então eu refiz ela do zero, refiz uma parte do código também. E ficou assim, essa exposição, esse pequeno museu, que é a última coisa que faltava mostrar do menu, que está assim, então. Então agora vamos falar um pouquinho da parte do código, e a primeira coisa que eu queria comentar sobre são as corrotinas. Basicamente tudo que eu fiz se mover no menu, né, desses efeitos, seja da movimentação da câmera ou quando você seleciona uma opção e ela se move, isso tudo foi feito a partir de corrotinas. Eu não sei se foi a maneira ideal de se fazer, mas foi a que eu sei. E tem um padrão que até frustra um pouco, às vezes, essa história de usar sempre o start coroutine e tal. Eu ouvi falar muito nas minhas pesquisas de uma package que se chama Lean Twin, que serve para fazer twinning de elementos de UI ou de qualquer outra coisa num jogo, que provavelmente é o que eu vou usar no meu projeto seguinte. E um dos grandes problemas que eu enfrentei enquanto eu estava trabalhando nesse projeto foi nessa parte específica, né? Que foi o de quando eu tinha duas cortinas acontecendo ao mesmo tempo, porque às vezes uma interferia na outra, ou às vezes, por exemplo, você tinha duas cortinas atuando, ou melhor, duas instâncias da mesma cortina atuando sobre o mesmo elemento de UI, e isso deixava ele todo desconfigurado e quebrava com tudo. A maneira que eu arrumei para lidar com isso foi criar um apontador para a corrotina, menu moving OP, que aponta para a atual corrotina que está acontecendo no menu. Então, a gente tem aqui uma função que serve para selecionar uma opção de menu, né, que é aquele pequeno movimento de colocar a opção para frente, que, digamos, eu decidi mover aqui a opção 1 e não tinha nenhum outro movimento acontecendo. Então, essa corrotina, né, ao chamar essa função, vai passar a apontar para essa instância da corrotina. Se eu tentar chamar essa função de novo, seja para a mesma opção ou para outra, ela primeiro vai conferir
se essa corrotina está apontando para alguém. Se ela tiver, ela não vai ser executada. Então, que é o break que tem aqui. Isso quer dizer que, da maneira como eu estruturei esse código, você só tem uma corrotina de movimentação de elemento de UI que pode acontecer por vez. O que, para o meu projeto, funciona. Né? Então, eu imagino que isso não seja preferível para algumas outras ideias de design, mas para o meu projeto funcionou e evitou essa confusão de corrotinas. E a outra coisa interessante que eu fiz também foi a maneira como eu lidei com as opções do menu. Então, vocês veem, num menu desse jogo, a gente tem diferentes tipos de opções que a gente pode escolher. A gente tem opções de texto, que é no menu principal, mas a gente também pode ter, por exemplo, as opções da galeria, né, que são imagens e funcionam numa outra lógica, né? Mas todas têm que ter a mesma característica de ser selecionável ou ser intercaláveis entre umas às outras, né? Que nem quando você passa de uma opção da galeria de desenho para o go back para voltar para o menu principal. Para isso, eu criei uma classe base para todas as opções de menu, que é essa menu option base, que já define algumas funções que devem ser implementadas pelas classes que herdam dessa classe. Então, essa menu option base, ela força a implementação de uma função onChoose, que é para quando você seleciona, mas não confirma uma opção do menu, onUnchoose, que é para quando você deixa de selecionar ela, e o select, que é para quando você seleciona aquela opção. Então, você tem, por exemplo, o menu text option, que é uma opção como essa daqui, e uma gallery option, que são duas classes que derivam de menu option base. Então você vê, na função onChoose da menu text option, ela executa essa função de colocar o texto para frente e pintar ele de azul. Na gallery option, ela também implementa essa mesma onChoose, só que é um contorno em azul que aparece em volta da opção. Como elas têm a mesma base, isso torna elas intercaláveis, elas conseguem fazer parte da mesma estrutura de dados e eu consigo passar de uma para outra mais facilmente assim. Então aqui, veja só, eu dou o exemplo de como eu faço no menu principal. É tudo administrado por um script de main menu manager, né? Então você vê que nesse script, a maneira como eu fiz o sistema de você ter uma opção selecionada eu criei as opções e coloquei elas numa estrutura de dados aqui. Então você tem uma lista do tipo menu option base, options, e essa lista contém cada uma das opções. E a gente tem também, nesse mesmo script, uma tupla, que possui uma referência para a opção que está selecionada e o índice dela na lista. Então, ela vai estar sempre apontando vai estar sempre referenciando a opção que tiver selecionada. Com base nisso, para mudar a opção selecionada, eu criei uma função que é a change menu option, então se eu quero mudar do play para a opção gallery que tiver selecionada, né? Eu chamo essa função change menu option, escolho a opção que eu quero, e o que ele vai fazer ele vai chamar a função onUnchoose na opção que estava selecionada, então o play ia voltar, ficar branquinho e tal, ia colocar uma nova opção da lista como a opção que está sendo apontada pelo current menu option e ia selecionar o onChoose dessa nova opção. Desse jeito a gente consegue configurar para aperta para a seta de baixo e chama essa função de change menu option para outro índice, né, dessa lista de opções. E a mesma coisa funciona para o select, né? Então, quando, no caso, aperta a tecla Z, a gente chama essa função select menu option com a opção desejada aqui, que ela vai chamar a função select daqui do menu option base da opção que está sendo apontada pelo current menu option. E o que eu fiz também foi, para que cada opção de menu possa ter uma diferente funcionalidade, né, uma diferente implementação dessa função select, sem que eu precisasse ficar criando inúmeras classes diferentes, eu fiz isso de duas formas. A primeira foi usando Unity Events para referenciar diretamente no editor do Unity a função que eu queria,
E eu usei também funções anônimas. Foi a primeira vez que eu usei ambos esses mecanismos aqui, e eu gostei bastante de usar. Eu usei as funções anônimas para galeria, principalmente, né, já que cada uma tinha o seu desenho ali, tinha que abrir o menu do desenho com o seu desenho específico. Essa parte aqui fica um pouquinho abstrata de explicar assim, mas se quiser, não sei, algum dia no futuro eu posso dar uma demonstração mais elaborada. Desculpa aí se ficou muito complicada a explicação. Essas coisas são um pouquinho difíceis de explicar, mas como eu disse, se quiser no futuro eu posso até fazer um tutorial mostrando como eu fiz. Com certeza não é a maneira mais ideal de se programar um menu, mas funcionou para mim e no final das contas isso que importa. Eu sempre ouvi muita gente falando que não gosta de trabalhar em UI, que é um processo chato, e agora eu meio que finalmente entendo por quê. Não é uma coisa que é tão empolgante quanto trabalhar com a gameplay de um jogo e ainda lidar com as transições, os efeitos, tudo funcionando certinho, cada coisa faz uma coisa, é um negócio bem chato. Não tem uma maneira melhor de descrever. Mas ainda assim foi muito importante eu ter trabalhado com eu acho, com esse detalhismo nesse menu principal desse jogo. Primeiro pela qualidade do jogo e depois porque agora eu acho que eu tenho uma base muito melhor para quando eu for fazer um menu um pouquinho mais elaborado no futuro. E isso, poxa, todo jogo precisa, né? Como eu falei, o que mais me tomou tempo nesse processo inteiro foi a galeria, porque ela foi retrabalhada e tudo mais, mas eu gostei bastante de como ficou o resultado final agora. Eu acho que agora, mesmo a temática do jogo tá melhor definida, né? Essa ideia aí dos personagens criados na época da escola. E agora o que provavelmente vou trabalhar são as próximas fases, finalmente! Vou fazer fase 2, fase 3. Então é capaz que comece a sair uns devlogs com um pouco mais de frequência do que esse demorou para sair. Mas agora temos o menu, então as fases podem estar conectadas dentro do mesmo jogo, né? Isso é muito empolgante. Eu agradeço muito o apoio das pessoas que estão assistindo esses vídeos. Eu não esperava que ninguém fosse assistir para início de conversa. Então, muito obrigado. Se você tem alguma ideia para o nome desse jogo, eu estou aceitando sugestões, porque esse jogo precisa de um nome, provavelmente em inglês, então se você tem alguma sugestão, manda aí. E é isso, pessoal. Então vejo vocês no próximo devlog. Até mais.